Jesus. Ao Senhor a glória e o louvor para todos sempre. Ao Senhor a glória e o louvor para sempre. Estamos de volta com o nosso devocional. Mais uma manhã de bênção na presença de Deus. Mais uma manhã de milagres na presença de Deus. Vamos adorar Jesus. Minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam teus olhos. Eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei. Já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto. Não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Meus olhos desejam os teus olhos, que eu mais quero é te tocar. E espero por tua presença, joias eu me adornei. Já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Preciso tanto te amar. Contigo me sinto seguro. Não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, 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 pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Sacia-me, sacia-me, pois tenho fome. O avamento da renovação do Espírito Santo. Sem eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro. Não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me,
a saciar a sua alma, seu coração, sua vida. Ei, glória. Ella daqui me levarás. Ele acha que é mitiola pudiasse. Etc. Jeová da casa. Jeová nasce. Oh, como a glória do Senhor está derramada sobre nós. Como a presença dele está liberada sobre este lugar. Está liberada aí sobre você, sobre sua vida também. Aproveita essa unção de Deus aí. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar o selo que há, a marca da quem me fez, quem vai me impedir? Pois quem me prometeu Como é bom sentir o Espírito de Deus na vida. Como é bom respirar os dons do Espírito Santo na vida. Como é bom mergulhar nesse rio de Deus, nessa graça, nesse reluz que ninguém olhou lá. Pois quem prometeu, meu Deus, eu sei que chegará minha vez, minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos.
Bendito é o nome do Rei da Glória, aquele que vive, que domina pelos séculos dos séculos, que reina sobre tudo, todos e sobre todas as coisas. A Ele a glória, a Ele o louvor, para todo sempre. A Ele toda adoração. Aquele que nos selou com a sua promessa fiel e que cumpre em nós toda a sua palavra. Que bênção estarmos juntos e que bom sentirmos a presença de Jesus. Não tenho dúvida que você está sentindo o abraço, o toque dele, a graça dele sobre sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua história. Nós estamos no segundo dia da nossa Semana do Clamor, ou nossa Semana da Colheita, e é bom demais reservarmos esse tempo para orarmos juntos, buscarmos a face do Senhor, falarmos com Ele em oração, nos rendermos e nos colocarmos diante dEle, crendo no seu agir, crendo no seu trabalhar, crendo no seu operar, crendo nas coisas que Ele tem feito, está fazendo, que nós sabemos que Ele ainda vai fazer. Nós vamos por 7 dias, né? Começamos ontem, são 7 dias de oração, clamando por esse mês de janeiro, e a cada mês a gente reserva aí uns 7 dias de oração por cada mês do ano. A gente vai durante cada mês orando pelo mês que a gente está vivendo, primeiro agradecendo ao Senhor pela vida, por estarmos ainda vivos de pé na presença dEle e caminhando, crendo que Ele está em todo o tempo cuidando de nós. Segundo, para pedirmos a Ele que direcione, instrua, fortaleça, desarme as coisas que se revelam contra nós e que intentam contra a nossa vida, para que a gente perca a nossa paz, nossa paciência, nossa tranquilidade e fuja do que Jesus tem ou quer para a gente. Mas nós estamos firmados nele, confiando nele, esperando nele, dependendo dele, derramando-se a cada dia e a cada instante nele. E nós vamos, durante essa semana, continuar pedindo isso, que Ele nos sacie, que Ele nos encha, que Ele nos faça transbordar da sua glória, da sua graça, durante todo esse mês de janeiro e durante os dias que nós vamos viver desse ano, porque o ano, para alguns, vai começar depois do carnaval, né, no período de carnaval, esse período aí de feriado. Para outros já começou, né, para mim, para você, para todos nós, o ano já começou e a gente, graças a Deus, está começando, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. E eu falo isso com grande alegria, porque é bom demais saber que o Senhor nos posicionou para orarmos, inclusive, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós amamos e queremos bem. Né? Estamos, durante essa semana do clamor, nós estaremos com os nossos grupos desativados, porque eu estou já durante essa semana orando ao Senhor. Eu já venho desde o final do ano passado, mas eu estou orando para que o Senhor, pela sua palavra, confirme ao meu coração qual é a temática que moverá as nossas vidas, os nossos grupos de oração. E durante esses dias, até o término dessa Semana da Colheita, nós não estaremos com os nossos grupos de oração em atividade, tá bom? E como a cada ano ou a cada início de ano a gente muda o grupo, né? Então a gente desativa todo o grupo para podermos
quando retomarmos, já retomamos com a nossa nova temática. E vai ser um tempo, eu sei, maravilhoso para os que amam esse trabalho e que estão em oração também conosco. Eu peço que você esteja orando, porque sempre que o Senhor nos traz uma temática para a gente se mover durante o ano, a gente vive muitas coisas de Deus a partir daquela temática, porque tudo que a gente extrai da palavra para os nossos grupos de oração e inclusive para muitos momentos da live, estão alicerçados, né, na palavra e nessa temática. Então, eu creio que Deus tem muito para revelar, para falar, para ministrar. Então, eu estou mergulhado em oração esses dias, com o coração ligado nele, para perceber o que ele quer, para discernir o que ele tem para esse ano. Né? Já éramos para estar começando o ano com essa temática, mas, na verdade, eu sei que o Senhor ele tem um tempo, uma hora de direcionar as coisas. Porque a gente acaba às vezes olhando um texto bíblico e escolhe com base no carinho que a gente tem por aquele texto. Mas é bom quando a gente ouve o Espírito Santo trazendo o texto ao nosso coração, à nossa mente, falando forte ao nosso coração, como ele veio falando comigo sobre essa semana da colheita, dizendo que ele nos saciará. Nós não vamos ficar com os poços vazios. Ele nos transbordará em graça dos seus dons, da sua alegria, da sua força, da sua provisão. Então já fica aí, né, esse aviso. Eu já vinha falando no final do ano passado. Sempre que eu falar que vai acontecer alguma mudança, uma delas tem a ver com a questão dos nossos grupos, né? Eu sei que tem gente que acordou hoje e disse, cadê o grupo? Né? E de repente fica meio assustado. Mas na verdade eu estou em oração, em jejum e consagração para que o Senhor me traga o tema de forma específica. E aí a gente não pode estar com o trabalho ativado, porque sempre acaba chegando muitos pedidos de oração e acaba que muitas vezes a gente se dividindo. E eu quero reservar esse tempo realmente para ouvir a voz do Espírito Santo, para ser direcionado pela voz do Espírito Santo, porque esse ano, para o meu coração, não é como os outros anos que eu vivi e tenho vivido na minha jornada ministerial. Esse ano para mim é um ano diferente. É um ano diferente. É um ano de algo diferente. É um ano de uma ação diferente de Deus. É um ano em que eu quero extrair do céu sobre a minha vida e quero que você deseje isso, as coisas maiores de Deus, que estão reveladas na pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que nós temos acesso às riquezas de Cristo Jesus, e nós queremos viver aquilo que da graça e do favor de Jesus estão liberados nas nossas vidas, e para isso a gente precisa mergulhar nele, estar nele, caminhar com ele, viver para ele, e não viver superficialmente, mas mergulharmos com toda a profundidade do nosso coração e da nossa alma, tá bom? Então já fica aí o aviso. Como eu sei que tem algumas pessoas que fazem parte dos nossos grupos de oração e estão nessa live, nós estamos orando pela nossa nova temática e vamos voltar aí com um novo grupo em breve, debaixo, já com o tema que o Senhor direcionar, tá bom? Em nome de Jesus. Mas, é claro que vamos voltar com aqueles cujo coração, né, tem caminhado de forma assídua e ativa também nos nossos grupos, que tem esse desejo de estar perto, que valoriza esse trabalho, que
honra esse trabalho, que tem acolhido no coração todo esse trabalho. E a gente tem algumas pessoas, às vezes, que fazem parte de grupos de oração, e às vezes acontece de modificar o número e esquecem de compartilhar, comunicar, avisar, enfim. Mas, no mais, nós vamos, em nome de Jesus, continuar a nossa caminhada de oração, de jejum, de consagração. Pode ficar com o seu coração em paz e tranquilo, porque você é muito amada por nós, e a gente não vai desistir de avançarmos em oração nunca. Nós somos chamados para orar e para viver Jesus, para estarmos nele e ele em nós. Nós vamos permanecer. Nós somos chamados para permanecer. Nós existimos em Deus para ficarmos firmes, para permanecermos. Nós não somos uma geração vazia, sem conteúdo e sem profundidade, não. Nós temos já 4 anos e meio de aprendizado da palavra e já aprendemos a guerrear na oração, a ficar firmes no jejum, na consagração nossa. Já aprendemos a nos movermos debaixo da unção e da graça de Deus e ativarmos nas nossas vidas, a cada dia, o poder da palavra, trazendo o céu por meio da oração e do louvor para perto da gente. Então você sabe que se você orar, adorar, buscar, o Senhor vem, o Senhor chega, o Senhor está. Precisamos ser intensos nas nossas orações. Eu quero ver você crescendo na sua vida de oração esse ano. Quero tomar conhecimento que você está crescendo na sua vida de leitura, de exame, de meditação, de reflexão a partir da palavra. Eu quero ver você avançando e crescendo nessa graça de Deus e nesse favor de Deus, porque Ele tem preparado de verdade e reservado de verdade coisas muito lindas e incríveis para os nossos corações. Por isso, aproveita este tempo, mergulha neste tempo e deixe o Senhor agir e operar lindamente sobre a sua vida e sobre o seu coração, tá bom? Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje. Eu quero olhar com você no mesmo livro do Evangelho de João, ou Evangelho de Jesus, nós vamos escrever João. No capítulo de número 7 mesmo. E nos mesmos versos 37 e 38, que é a base da nossa Semana da Colheita. João capítulo 7, a partir do verso 37, vamos ler o 37, 38 e o 39. A palavra de Deus, em João capítulo 7, diz assim: João capítulo 7, versos 37 a 39, começamos a leitura, ou tornemos a ler, porque já fizemos essa leitura no início desse trabalho, mas volte a ler comigo aí. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque
porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Preste atenção que João faz questão de nos informar duas coisas importantes. Primeiro, que era o último dia da festa. Jesus não chega no último dia, mas ele vai falar no último dia. E isso é interessante, porque a gente percebe que quanto à festa da nossa vida, ele está presente e está envolvido com ela. Mas nem sempre, nos primeiros dias da festa, ele está falando. Era uma festa que para os judeus era muito feliz e abençoadora, e que os irmãos de Jesus, que não criam no seu ministério, disseram para ele: olha, vai lá, faz os teus milagres lá na festa, e todo mundo vai te conhecer e vai entender qual o teu propósito e a tua missão. E diz a Bíblia que Jesus disse: olha, minha hora ainda não é chegada, vão vocês. E eles foram na frente de Jesus. E Jesus chega depois nessa festa. E chega e se faz presente. Chega e está totalmente envolvido com a festa, mas não fala na festa. Quando eu digo não fala, não é que ele não conversou, bateu um papo com gente que estava ali. Não, isso tudo ele fez. Mas trazer uma mensagem, como ele já vinha trazendo, a corações e vidas, desde o registro de Mateus capítulo 4, verso 23, ele só faz isso no último dia. E aqui eu queria que você levasse em consideração, porque você vive os seus dias com relação a Jesus como dias cheios de expectativa. E quase sempre suas expectativas, elas fazem você olhar para um lado e para o outro e entender que Jesus tem e tinha que já ter falado alguma coisa. Porque não é o fato da sua vida ela ser essa vida que está representada por essa festa, que você em si não dá uma olhada e diz: por que o Senhor não falou ainda? E quando eu digo da vida como festa, eu sei que nem sempre as festas elas são totalmente repletas de alegria e felicidade. Deveriam ser. Mas há corações e corações. E cada um, quanto à festa da sua vida, responde com ânimo e alegria ou com uma profunda angústia, agonia e tristeza, dependendo de com que está lidando. De modo que eu sei que para uns a festa ela é maravilhosa. E é dia de celebração, de motivação, de renovação. Para outros não. Para outros a festa custa um pouquinho mais. Para outros a festa em si é marcada por essa expectativa de ouvir a voz de Jesus. E às vezes você está até nessa festa como alguém realizado por algumas coisas que Deus fez. Mas às vezes existem necessidades específicas que fazem com que eu e você sintamos ou venhamos a sentir no nosso coração dizendo: Jesus, faz alguma coisa, fala alguma coisa. E eu não sei quantos dias algumas coisas na sua vida estão acontecendo.
Mas eu vim hoje já avisar que Jesus está presente. E vim dizer ao seu coração que Ele está envolvido com as suas coisas. Principalmente com a festa da sua vida. Mas eu sei que Ele ainda não falou alguma coisa dentro daquilo que você tem buscado e esperado. Mas Ele permanece no centro, no controle. E eu quero te dizer, daqui a pouco Ele vai falar. E aí eu trago já uma palavra para o seu coração. Fica firme em Jesus. Busque confiar nele. E louve, exalte o nome dele. Porque ele tem um último dia marcado para dizer alguma coisa nova nesse contexto, para dizer alguma coisa diferente nessa história. Não sei se para você ainda tem essa expectativa de Jesus se levantar e dizer alguma coisa. Mas eu quero declarar que Ele vai se levantar na sua vida, que Ele vai falar na sua vida. Ele vai dizer alguma coisa nessa história. Ele vai falar alguma coisa nessa história. Agora Ele me convida para se posicionar diante dele como quem confia, espera, confia que Ele está presente e espera que Ele venha agir. Começa por aqui essa palavra. O último dia de Jesus vai chegar. O último dia vai chegar. É o último dia das expectativas, é o último dia talvez da tristeza, é o último dia talvez da luta, é o último dia talvez das batalhas da sua vida. Isso está chegando. Jesus vai se levantar para falar. Jesus vai se levantar para dizer alguma coisa. A Bíblia diz que Ele se levanta no último dia. E João faz questão de dizer que o último dia era o mais importante. Porque todas as expectativas, elas agora se concentram nessa virada de página, nesse último dia. Então Jesus se levanta para falar. Se levanta para falar. E aqui Ele levanta-se para falar sobre alguém. E sobre quem Ele vai falar? Sobre a pessoa do Espírito Santo. Que Ele disse que rogaria ao Pai, ou no caso aqui, Ele disse em João 14, em João 16, que Ele rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador, o Paráclito divino. Que era o Espírito Santo. Ele disse que Ele é igual a Ele mesmo. E quando Ele vai falar do Espírito Santo, Ele vai falar justamente no ambiente dessas expectativas do nosso coração. Quando é que Ele vai falar alguma coisa? Ele vai falar justamente nesse último dia, onde as expectativas do nosso coração são grandes. E aqui é lindo, porque Ele vai falar sobre o Espírito Santo. E a Bíblia diz, o Espírito Santo que eles ainda não haviam recebido. Porque Jesus ainda não havia sido crucificado. Jesus ainda não havia subido para o Pai. Ressuscitado e subido para o Pai. Então Ele fala do Espírito Santo. E esse contexto me chama muito a atenção. Porque é Jesus, o Filho, falando do Espírito Santo.
que ele mesmo disse que rogaria ao Pai, mostrando a gente como a divindade ela é presente aonde há sede, como eu vou colocar com outras palavras, como a triunidade de Deus ela é presente aonde há sede. Quando eu falo da triunidade de Deus, você sabe, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eles são presentes. Como eles são presentes aonde há sede. Por isso Jesus diz, olha, quem tiver sede, vem a mim e beba. Porque há uma promessa de rios jorrarem para quem beber dessa água. Ele diz, há uma promessa de rios jorrarem para quem tem sede e crê e se achega e vem a Jesus. Então ele fala no último dia. Já estava envolvido com a festa, mas deixou para falar no final. Ele está presente, mas vai falar na hora dele. Ele está falando sobre alguém. É o segundo ponto que eu quero destacar. Que ele está falando sobre o Espírito Santo. E o texto termina dizendo para a gente, e ele falava do Espírito Santo que eles ainda não haviam recebido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, não foi crucificado, não havia sido crucificado, não havia sido sepultado, não havia ressuscitado, não havia subido aos céus e sido glorificado. E como diz o escritor aos Hebreus, ele ainda não havia sido coroado as duas vezes que ele seria coroado. Então ele fala de alguém. E por que ele fala desse alguém? Porque ele diz claramente que a hora dele vai chegar. Mas ele rogará ao Pai para que esse alguém venha fazer o coração sedento transbordar. E aqui ele mostra como a triunidade de Deus está presente onde há sede. E aqui eu começo, aproveitando essa semana da colheita, para falar da sede do Pai, da sede que nós temos que ter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos manifestar a nossa sede dessas três pessoas distintas com a mesma essência, o mesmo poder e a mesma autoridade. Elas que estiveram reveladas diante de João Batista no batismo de Jesus. Porque Jesus, como Filho de Deus, desce as águas. O céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. E a voz do Pai, ela é ouvida. Jesus disse em Lucas 4, citando o profeta Isaías, que o Espírito do Senhor estava sobre ele para cumprir uma missão, para realizar uma obra de restauração e libertação. E o escritor aos Hebreus faz questão de dizer que tudo isso aconteceu porque houve um acordo do secreto conselho de Deus. Está em Hebreus 10. Houve um acordo do secreto conselho de Deus. E nesse acordo do secreto conselho, o Espírito Santo ficou responsável pelo ventre de Maria para gerar ali dentro aquele corpo de Jesus. E tudo isto
carimbado pelo Pai. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem tudo em concordância. Tudo conforme a sua vontade. Então ele diz, quem tiver sede, venha e beba, porque vai jorrar água. Que água é essa? E a Bíblia diz, falava do Espírito Santo. E ele começa justamente considerando a sede espiritual que todo homem tem. E essa sede manifesta na vida do homem é a sede de quem, pastor? A sede do Pai, a sede do Filho, a sede do Espírito Santo. Não é a sede deles como pessoas da divindade que são, mas a nossa sede deles. E aqui eu começo levando em consideração alguns pontos, porque o nosso objetivo é estarmos perto dele para que sejamos saciados. E a temática dessa Semana da Colheita é ele nos saciar. E nada melhor do que começar buscando as coisas que são de cima e as coisas que são espirituais. Como orienta o apóstolo Paulo. E como o próprio Jesus disse, buscai o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. E a grande questão aqui é se o meu coração, se o seu coração, se o nosso coração tem essa sede. Porque se o meu coração e o seu coração está tomado por essa sede, aguarde. Aguarde. Se o meu coração e o seu coração está tomado por essa sede, uma hora ele vai nos encher. Homens apareceram na Bíblia com sede de avivamento. Abacuque disse, aviva, Senhor, a tua obra. Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 5, ele disse, no verso 21, renova, Senhor, renova-nos como antes. Essa sede de Deus. Moisés, em diálogo com Deus, disse, Deus, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor me mostre a sua glória. Essa sede sempre moverá a Deus. Mas nós não podemos desejá-lo e nos movermos com sede dele se nós não sabemos, não discernimos, não aprendemos a partir da palavra com profundidade quem ele é. E aqui eu estou falando a princípio do Pai. Na sequência falarei do Filho e falarei do Espírito Santo. Mas nós vamos começar esse ano falando do Pai. Porque o Pai está presente aonde há sede e ele se revela para os sedentos. Foi isso que aconteceu quando ele ouviu o povo de Israel, o povo hebreu, murmurando, reclamando, inquietos, dizendo a Moisés, olha, a gente quer água. E ele disse, Moisés, fala aí com essa rocha. Moisés foi lá e bateu 2 vezes na rocha. Mas jorrou a água para saciar a todos que tinham sede. E ele está sempre disposto, ainda que ele vai cobrar a forma que nós buscamos essa água. Porque não é ferindo que está indo, é pedindo.
E aí Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Beba desta água. Porque só o Pai e o Filho podem tornar acessível e fazer repousar sobre nós o Espírito Santo. Jesus disse em Lucas capítulo 11, a partir do verso 8, que não há um pai que o filho lhe peça pão para lhe dar uma pedra, que lhe peça um peixe para lhe dar um escorpião, que lhe peça um ovo para lhe dar uma serpente. E aí ele conclui dizendo assim: porventura, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, será que Ele não dará o Espírito Santo àquele que quer? Porque é Ele que pode dar. É o Pai e é o Filho que pode dar o Espírito Santo. E quando eu estou falando do Espírito Santo, eu estou falando de tudo que Ele pode também, não só como pessoa em nós, mas tudo que Ele pode repartir, entregar e manifestar, que a gente vai ver depois. Tudo que Ele pode compartilhar e manifestar sobre a nossa vida. Agora, essa sede do Pai pode ser saciada. Mas para ser saciada, a gente precisa descobrir como é que a gente consegue atrair dele essas águas. Como é que a gente consegue fazer com que Ele nos banhe ou venha nos banhar com essas águas? Para isso a gente precisa primeiro saber quem Ele é. E o Evangelho de Jesus, como escreveu João, no capítulo de número 4, em primeiro lugar, nos diz que Deus é um ser de natureza espiritual. No capítulo 4, verso 24 de João, o texto diz: Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ele é um ser de natureza espiritual. De modo que aqueles que querem ter a sua sede saciada precisam se aproximar dele por meio de práticas que são espirituais. Ele não se surpreende com algumas coisas que a gente faz, mas ele tem prazer e se alegra quando nós priorizamos as ferramentas que Ele nos deixou e que são espirituais, e quando usamos elas com temor, tremor e sabedoria. Ele nos conduz e nos leva a vivermos a partir dessas coisas, grandes ações dele na nossa vida. Então João 4,24 primeiro nos apresenta Deus como um ser de natureza espiritual. Segundo, ele aparece apresentado no Novo Testamento para a gente como o Pai. E ele aparece como o Pai por um acordo que houve no secreto conselho. O secreto conselho de Deus é uma realidade, é bíblico. A Bíblia fala muito dele. Em Isaías 46, no livro de Jó, no capítulo 15, no livro dos Salmos, em outros livros da Bíblia apresentam o secreto conselho. Paulo faz menção dele em Efésios, em algumas de suas cartas. E esse secreto conselho de Deus,
que está alicerçado, que o secreto conselho está alicerçado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em tudo que eles decidem fazer, seja com relação às nações ou com relação a indivíduos, biblicamente falando, esse secreto conselho ele é uma realidade. E foi acertado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo no secreto conselho, que a partir do Novo Testamento seriam apresentados como o Pai, o Filho e o Espírito. No Antigo Testamento, por mais que apareça o Espírito do Senhor agindo, atuando, operando, por mais que o Filho de Deus, que é apresentado em João capítulo 1 como o Verbo encarnado, ele aparece como a sabedoria citada no livro de Provérbios. E por mais que Deus seja citado, alguém diz, de uma forma até interessante, que de Deus o que conhecemos no Antigo Testamento, aliás, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que conhecemos no Antigo Testamento, pode ser chamado de as manifestações de Yahvé 1, Yahvé 2 e Yahvé 3. Porque são três pessoas distintas com a mesma essência, o mesmo poder, a mesma autoridade. A triunidade de Deus é um grande mistério que ninguém consegue penetrar. Mesma essência, mesmo poder, mesma autoridade. Trabalham juntos, agem juntos. Então, como Deus é chamado de Yahvé, essa seria uma boa apresentação e houve uma manifestação de Yahvé. É claro que, por exemplo, quando a gente pensa em Jesus, ele é apresentado como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. A gente chama de teofania, as aparições de Deus. Então aparece ali como o anjo do Senhor, como a coluna, como a nuvem. Ele aparece de várias formas no Antigo Testamento, assim como o Espírito Santo da mesma forma. Porém, o fato deles aparecerem ou serem revelados e manifestos no Antigo Testamento não nos apresenta com essa relação que nós conseguimos perceber com maior clareza no Novo Testamento. Justamente porque Deus é apresentado como Pai, Jesus é apresentado como Filho, e o Espírito como a terceira pessoa da Trindade ou da Triunidade, que a palavra Trindade ela não é citada ou aparece na Bíblia. E a expressão que Paulo usa é divindade, mas nós também chamamos de a triunidade de Deus. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo aparece ali como a terceira pessoa da Trindade, e essa colocação não diminui nada, porque ele tem o mesmo poder que o Cristo, o mesmo poder que o Pai. A mesma essência do Pai é a essência do Filho, e a mesma essência do Filho e do Pai é a essência do Espírito Santo. Então Deus é um ser de natureza espiritual. Um ser de natureza espiritual que age a partir daquilo que é acordado, em segundo lugar, no seu secreto conselho. Ele é um destes que compõe toda a estrutura, base e essência do secreto conselho. O secreto conselho dele está ligado às coisas que ele determina e decide fazer no mundo, principalmente com os homens ou com as nações do mundo, que são a coroa da sua criação. O que é a coroa da sua criação? Mas essa
essa forma de Deus ser apresentado no Novo Testamento revela também uma coisa muito interessante. Porque quando ele é chamado de o Pai, e a Bíblia diz que ao batizarmos, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele é apresentado como Pai, e olhe que no Antigo Testamento ele muitas vezes se revelou. E lá em Gênesis 18 ele se apresenta como amigo de Abraão. Isaías 51 como aquele que chama. Você vê ele em Daniel sendo citado no capítulo 2 como o Deus que revela. Em Êxodo capítulo 19, quando ele se manifestou para o povo, ele apresentou-se ali como Deus que fala de várias formas. Trovões, relâmpagos, enfim. Deixou todo mundo assustado. Ao ponto do povo dizer, é melhor Moisés falar conosco do que Deus. Deixa Moisés como mediador entre nós e Deus ali. Então ele vai se revelando no Antigo Testamento, sendo apresentado, mas no Novo. O Deus que, por exemplo, no livro de Jó aparece fazendo 72 perguntas a Jó sobre a sua grandeza, o seu poder e a sua autoridade, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, com base mostrando a Jó quão limitado e pequeno ele é. E querendo levar Jó a confiar mais nele, cada vez mais. Porque Jó era crente, mas muito crente. E Deus disse, eu quero que você me conheça mais. Mas o Deus que é apresentado ali como um Criador, como aquele que estava antes que tudo fosse formado, no Novo Testamento ele vai ser esse que será chamado de Pai, conhecido como Pai. Por isso, quando os discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, chegaram diante de Jesus e disseram para ele, olha, nos ensina a orar. Jesus disse, entra no teu quarto e ora ao Pai. Ao Pai. Paulo diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele é o que nos ajuda a clamar, Abba, Abba, o Pai. Ele nos ajuda a clamar, chamando Ele de paizinho, de papai. Ele é o Pai. E Jesus disse que é o Pai acessível, senão Jesus não mandaria que a gente orasse. Então ele é o Deus que se revelou por todo o Antigo Testamento como o Criador. E em sendo o Criador, ele decidiu revelar-se para a sua criação. Porque ele é o Deus que se manifesta, eu já disse para você, como o Deus que está acima da sua criação, mas é o Deus também que entra em contato e participa da vida diária da sua criação. Ele não está distante disso, ele está perto. Ele não está apenas lá em cima em um trono, ele está perto. E Paulo diz, perto está o Senhor. E este que está perto, decidiu no Novo Testamento, com base no seu secreto conselho, ser conhecido como o Pai. O Pai acessível que Jesus diz. Ore e Ele te ouvirá. Clame e Ele te dará. Pede, bate, busca. E Ele se revelará.
O Pai que decidiu se mostrar em Jesus. Que quando Jesus falou, por exemplo, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas se eu for, e se eu for quando eu for, eu virei também outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E aí é lindo, porque o texto diz assim, que ele falou para eles, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E ali, um dos discípulos diz, Jesus mostra-nos o Pai. E ele disse, eu estou convosco há tanto tempo e vocês não me viram. Porque Jesus é a revelação do Pai. Ele é a revelação do Pai. O Pai que aparece no Antigo Testamento como aquele que tem alma e espírito. Porque ele diz, a minha alma não terá prazer naquele que recua. Ao mesmo tempo que ele disse em Joel capítulo de número 2, verso 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas que não tinha um corpo. E usou o ventre de Maria para gerar esse corpo. Tinha alma e espírito, mas não tinha um corpo. E gerou o ventre de Maria, no ventre de Maria, o corpo. Corpo este que eu já disse aqui, que ele permitiu e levou até a cruz. E que morreu, foi sepultado. Mas ele ressuscitou com este corpo. Era um corpo revestido, marcado pelo poder daquele que vive. E o que é que ele faz? Ele pega esse corpo e leva para os céus de glória. Tudo isto para poder dizer para mim e para você, a partir da teologia paulina, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares, porque seremos levados, arrebatados. Da mesma forma que Jesus subiu com aquele corpo, nós vamos com um corpo glorificado. Porque a Bíblia diz que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Essa natureza perderá sua força. Mas não é isso que eu quero focar. O que eu quero é que você observe que o Pai em si decidiu mostrar a sua face no Filho. Então nós já estamos entendendo que Deus é um Deus, que é um ser, Deus é um ser de natureza espiritual, que faz parte de um secreto conselho, que estabelece em terceiro lugar todas as coisas, com base nesse secreto conselho, para os homens de forma individual e para as nações do mundo. Em quarto, já estamos entendendo que Ele é o Deus que decidiu se revelar por meio do seu Filho Jesus. Em Hebreus capítulo 1, verso de número 1 diz que Deus falou por meio dos profetas no Antigo Testamento, mas no Novo Ele decidiu falar pelo seu Filho. E ao falar pelo seu Filho, se apresentou como este que é o Pai. O Pai acessível. Mas o Deus que se revelou e se fez conhecido no Novo Testamento
como Pai. Ele também, em quinto lugar, decidiu fazer uma coisa extraordinária. E o que é, pastor? Ele decidiu se revelar como Deus que tem uma vontade. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto à vontade de Deus, nós conhecemos aquilo que chamamos de vontade permissiva e vontade decretiva. A vontade permissiva tem a ver, o próprio nome já diz, tem a ver com aquilo que ele em si permite que aconteça, que venha, que se realize. Mas ele tem uma vontade soberana ou decretiva. E tem a ver com aquilo que ele estabelece e ele mesmo diz, ponto final. Acontecerá como eu quero, do jeito que eu determinei e estabeleci. Por isso, em Ezequiel, no capítulo 12, verso 28, ele diz assim: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, a palavra que eu falei se cumprirá. A palavra que eu falei se cumprirá. É uma palavra que vai, segundo ele, se cumprir. A palavra que eu falei se cumprirá. Mostrando claramente que ele tem uma vontade decretiva. Essa vontade decretiva de Deus, ela foi muitas vezes manifesta no Antigo Testamento, principalmente se você olhar o livro dos Juízes, você vai ver ela ali, atuando sobre o povo, quando o povo estava arrependido e crente, ou quando o povo estava em rebelião. E a Bíblia vai colocar expressões como Deus entregou o seu povo nas mãos dele. Mas não para aí, porque no Novo Testamento, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, a Bíblia diz, em Isaías 53, que ele quis levar sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E isso é glorioso demais. Isso é precioso e poderoso demais. Isto é maravilhoso. Porque diz que ele quis levar sobre si as nossas dores, por vontade própria. Ele estabeleceu, assim acontecerá. No livro de Isaías, no capítulo 14, se não me falha a memória, o verso 24, ele diz: assim como eu pensei, se efetuará. Esse Deus que eu estou falando hoje é um Deus que tem a sua vontade decretiva. E se ele estabeleceu, aí eu digo a você, descanse. Porque Deuteronômio capítulo 7, verso 9 diz que ele é um Deus fiel. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz que ele é um Deus fiel. Paulo diz em Romanos capítulo 4 que ele é um Deus capaz. Porque Paulo diz que ele foi quem fez com que Abraão e Sara tivessem filho. E diz que ele até das pedras podia suscitar filhos a Abraão. Ele faz.
No livro dos Salmos, a forma que ele é visto revela a sua vontade decretiva. Porque o salmista muitas vezes canta que esteve em terrível e profundo perigo, e ele diz: Deus desceu lá e fez o que quis fazer. Me livrou, me tirou da morte. E ele continua operando pela sua vontade decretiva na vida daqueles que confiam nele. E se você confia, a vontade de Deus ela está em todo o tempo em ação na sua vida. Mas Paulo diz em Romanos 12:2 que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E a vontade de Deus na sua vida ela é boa. Talvez você diga: mas pastor, se a vontade de Deus é boa, por que algumas coisas me vêm que não são tão boas? Por que eu sofro? Algumas coisas ele tem permitido, e muitas delas que ele tem permitido, ele o permite para ele ser engrandecido. Porque da mesma forma que a Bíblia fala que ele é um Deus que tem uma vontade, a Bíblia diz duas coisas tremendas sobre ele. Diz primeiro que ele é grande e que ele não despreza ninguém, mas diz que ele é grande. Grande. Ele tem, Isaías diz no capítulo 40, os pés assentados sobre a terra. Mede os céus a palmos, toma as águas do mar nas mãos como uma concha. A Bíblia diz que ele conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, conhece o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. O Salmo 139 diz que antes que chegue uma palavra à nossa boca, ele já sabe de tudo. Você está conseguindo perceber que ele é aquele que pode saciar você? Ele é grande. Ele é grande. Maior que qualquer Golias, qualquer gigante Golias. Ele é maior que qualquer crise. Que você viva. Ele é maior que qualquer guerra que você viva. Ele é maior que qualquer conflito que você viva. Ele é maior que qualquer perturbação que você viva. A Bíblia diz que ele é grande. Ele é grande. Leia sempre que se sentir fraco e desanimado o livro de Jó. Pastor, eu não consigo ler os 42 capítulos do livro de Jó. Pegue do capítulo 35 ao 42 e leia todos os dias, ou no mínimo uma vez por semana. E você vai passar a semana, no mínimo, olhando para o trono de Deus e dizendo: o Senhor é poderoso e grande. Porque Ele é grande. Ao mesmo tempo que a Bíblia faz questão de dizer que esse Deus que é grande, inclusive para cumprir toda a sua vontade, a Bíblia diz também que Ele é um Deus presente. E isso aqui, claro, nos remete àquela realidade do Deus que está acima de tudo, mas que se relaciona com tudo que Ele criou, mas vai um pouquinho além. Porque não é só estar relacionando com o que se criou, é ser o Deus presente. Em toda situação, em todas as circunstâncias, em qualquer tempo, em qualquer época ou era. Ele é Deus. E é por isso que a Bíblia diz:
de eternidade a eternidade tu és Deus. Mas que Deus? O Deus presente. E por que o senhor pergunta que Deus, pastor? Porque há na mente, na memória e como fruto da fabricação humana, os deuses que outros adoram. Mas esse Deus, que é o Deus único, soberano, verdadeiro, criador de tudo, de todas as coisas, ele é Deus presente. Eu lembro de 2 Reis 19, quando disseram a um rei: olha, os teus adversários disseram que vão se apropriar de tudo que o Senhor tem, de tudo que nós temos aqui no reino. O que é que o Senhor tem a dizer? O rei ficou desesperado, temeroso, preocupado. Aí orou e disse: Deus, abre os teus olhos, abre os teus ouvidos. E Deus disse: eu vou falar com esse homem. E aí usa a boca do profeta Isaías. E o profeta vai profetizar e diz: deixa ele vir. Assim diz o Senhor. Quem é este que pensa que pode me afrontar? Porque ele já chegou mandando a mensagem, ele já mandou a mensagem dizendo que ele tinha subjugado outros povos e outras nações e achava que com o povo de Israel era a mesma coisa. E aí o profeta diz: não, não é bem assim não. Ele achava que com o povo de Judá era a mesma coisa. Mas aí vem Isaías e diz: não, senhor, não é assim não. Disse ao rei: você pare de ficar nervoso, de chorar. Pare de ficar desesperado e de rasgar as suas vestimentas. Você não já se humilhou diante de Deus? Já. Pois bem, assim diz o Senhor: eu vou permitir que ele venha, mas eu vou colocar o meu anzol no nariz dele. Quem é que pode afrontá-lo? Quem é que pode afrontar aqueles que têm promessa de Deus na vida? Quem pode atrapalhar o caminho deles? Quem é o homem que acha que viverá o suficiente para continuar impedindo Deus de abrir as portas na sua vida e na minha vida? Quem é o homem? Quem é a mulher? Quem são as pessoas para tentar impedir, atrapalhar o propósito de Deus na sua vida e na minha vida? Quem são eles? Quem são eles? A sua vida e a minha vida está nas mãos daquele que governa sobre tudo, que reina sobre tudo. E se a nossa vida está nas mãos daquele que reina sobre tudo, então descansa o coração, descanse a alma. Ele está presente na sua vida. Ele está presente nas suas batalhas, ele está presente nas suas guerras, ele continuará presente. Por isso esse ano ande focado naquilo que é do interesse dele, quer que você se realize nele. E deixe as demais coisas com ele, porque ele é o Deus presente. Mas esse Deus é o que prometeu em Joel, no capítulo 2, verso 28, que derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E ele disse: eu vou pegar gente simples, humilhada, quebrada, e vou derramar sobre eles do meu espírito. É o Deus que, em outras palavras, faz promessas e cumpre as promessas que faz. Então nós estamos falando da pessoa do Pai e da sede que devemos ter do Pai. Amanhã falaremos dessa sede com relação ao Filho e depois com relação ao Espírito Santo. Mas, a princípio, a sede com relação ao Pai. A sede com relação às coisas do Pai.
ao que é do interesse do Pai, o que faz parte dos planos do Pai, dos pensamentos do Pai, dos projetos do Pai, das determinações do Pai. Qual é a sede que você tem? Sua sede, aliás, está muito presente na sua vida hoje, pois o Pai pode te encher. É Ele quem prometeu que derramaria do seu Espírito Santo. Ele empenhou promessas sobre o seu povo Israel e Ele empenhou promessas também sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que o amam. Ele empenhou promessas sobre a sua vida, porque Ele é o Deus presente. É o Deus que está. É o Deus que se revela. É o Deus que se move. É o Deus que manifesta-se na sua vida, em meio às questões mais profundas que muitas vezes abalam sua estrutura, seu coração, sua história. Ele está presente nesta tarde na sua vida, Ele está presente nesta tarde sobre o seu coração. Então nós estamos, a princípio, descobrindo quem é esse Pai, quem é esse Deus. Mas uma segunda coisa com relação a Deus, e aqui eu encerro, porque eu poderia falar aqui vários pontos, mas aqui eu encerro. A segunda coisa que eu quero falar com relação a Deus, e é essa sede que nós devemos manifestar diante dEle, para com Ele, é que Ele é o Deus que, por ser o Deus presente, manifesta de si mesmo os seus atributos. E a partir dos seus atributos, revela suas coisas aos homens. Isso é interessante, porque nós estamos falando de um Deus que a Bíblia nós estamos falando de um Deus que a Bíblia apresenta a Ele primeiro como um Deus onisciente. O Salmo 139 diz: para onde é que eu vou? Para que eu possa me esconder de ti. Onde eu estarei? Para que eu possa me esconder de ti. Onde eu vou estar? Com quem eu vou estar? Para que eu possa me esconder de ti. Para que eu possa me esconder de ti. Com quem? Onde eu estarei. Para que eu possa me esconder de ti. É bom a gente levar isso em consideração, gente. Porque esse Deus é o Deus que conhece em profundidade. Nós precisamos resgatar isso dentro da gente. Essa teologia bíblica, sistemática, que é tão pura e verdadeira, e que nos leva a confiarmos, a crermos, a assimilarmos. Estamos lidando com um Deus muito grande. Ele é o Deus que conhece. O salmista diz: o deitar e o levantar. Com outras palavras, o ir e o vir. E ele diz: antes que as palavras cheguem à boca,
Ele já conhece. Logo nós estamos descobrindo, a partir da palavra, quem Ele é e quais os atributos que Ele tem. Entre eles está, em primeiro lugar, o seu conhecimento de tudo e de todas as coisas. Quais são os planos do seu coração que Ele não sabe? Quais são os planos de pessoas contra você ou em favor de você que Ele não sabe? Que eu vou falar um pouco mais. Quais são os planos dos demônios e do adversário da sua alma que Ele não conhece? O Salmo 46, verso 9 e 10 diz: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E ele diz assim, no mesmo salmo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Quais são os planos que ele não conhece? Qual é a obra? Qual é a obra que ele não pode te livrar dela? Qual o pensamento que ele não pode desfazer contrário à sua vida? Qual o pensamento contrário à sua vida que ele não pode desfazer? Em qual crise sua ele não sabe? Qual é o desespero da sua alma, do seu coração que ele não sabe? Ele sabe, ele pode, ele tem, ele é. E ele vai continuar revelando-se para você como esse Deus que conhece todas as coisas. Eu lembro lá de 2 Reis, no capítulo 6, quando o rei disse a um dos seus servos: olha, me diga uma coisa. A um dos seus guerreiros: me diga uma coisa. Quem está contando os meus planos para o rei de Israel? E aí o rapaz disse: olha, não é ninguém daqui que está contando nada não. Aqui não tem gente te traindo não. Rei. Então o que está acontecendo? Aí ele vai e abre a boca e diz: é que tem um profeta lá, que tudo que o senhor pensa aqui, o Deus dele revela a ele lá. E por isso seus planos são desfeitos antes mesmo de começar. Ele é o Deus que conhece tudo. Ele sabe onde estão as pessoas que você ama e Ele pode livrar nesta tarde. Ele pode protegê-las, guardá-las, sará-las, curá-las. Ele sabe das dores, das enfermidades, sabe das crises, sabe dos problemas. Ele pode fazer tudo, porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece. Ao mesmo tempo que ele é apresentado como onisciente, ele é apresentado como onipotente. E como eu disse, ele é o Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 24, verso 1, que dele é a terra e todos os que habitam nela. Dele é a vida, dele é a graça, dele é a compaixão, dele é a misericórdia, dele é a bondade, dele é a longanimidade, porque ele é onibenevolente. E ele está atento à sua petição e à sua necessidade, porque ele pode fazer todas as coisas, porque ele é o mesmo.
eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus. Uma coisa que a gente deve levar em consideração, principalmente quando orarmos, e se você gosta e tem esse prazer de fazer a oração que Jesus ensinou, e considerando também os significados que estão implícitos ali naquela oração do Pai Nosso, não encerre a oração sem dizer o que Jesus disse. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Porque dele é o poder. Poder para suprir, poder para abrir, poder para mover, poder para remover. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que ele abate e exalta quem quer. Ele é Deus na minha vida, Ele é Deus na sua vida, o Deus Todo-Poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E eu disse que Ele é o Deus que está presente, Ele é o Deus presente, como diz a Bíblia. Ele é o Deus presente. Mas Ele é o Deus que revela a sua onipresença. Porque Ele é o Deus que está. A Bíblia diz, nesse exato momento, Jeremias é dito, enchendo os céus e a terra com a sua presença. Ele é o Deus que está enchendo os céus e a terra agora com a sua presença. Ele está presente vendo tudo, está presente sabendo tudo, está presente acompanhando tudo. Os planos malignos do coração humano, querendo cada dia mais alimentar guerras, Ele sabe. Em uma hora, Ele vai puxar o cordão e a corda de muita gente. Porque com Ele não se brinca. Ele está presente vendo tudo. No livro do profeta Zacarias, é dito que os olhos dele percorrem a terra. Ele está vendo todas as coisas e está presente, contemplando as ações e dizendo, uma hora eu vou cobrar. Assim como as ações dos seus filhos são ações piedosas, e Ele está contemplando a piedade do coração dos seus filhos e as atitudes reveladas de busca pela sua face em fervor e amor, assim como Ele está contemplando para abençoar, Ele está contemplando os maus e Ele está presente, agindo e atuando. A gente às vezes não vê e diz, por que Deus permitiu isso aí? Será que essas pessoas não pagam? Muitos já estão com a conta na mão. É que não é noticiado. Mas Deus está presente, passando o seu cordel de medir, passando a sua peneira sobre a terra. Ai dos homens, quando a cobrança de Deus chegar, porque o Eterno cobrará o que tem que ser cobrado em tempo oportuno, em tempo certo. Ele é o Deus onipresente.
Quando Abraão, em Gênesis 22, subiu para cima do monte para sacrificar o seu filho, ali a Bíblia diz que Abraão ouviu uma voz. O Senhor já estava lá. O Senhor já estava lá, bem presente. Eu lembro quando Jesus estava na cruz, Mateus 27, João 19, Lucas 23, diz que ele brada dizendo: Pai, por que me desamparaste? Só que ele levava sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores e enfermidades. Ele se fazia participante das nossas dores e levava sobre ele tudo que havia de dívida contra nós. Alguns dizem, é como se Deus tivesse dado as costas ao seu próprio filho. Mas Deus é um Deus que estava presente. E aí você diz: mas pastor, Jesus não disse: por que me desamparaste? Como é que o senhor diz que Deus estava presente? Não sou eu, é Paulo que diz. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava. Jesus estava revelando o que eu e você faríamos em meio aos momentos de aflição. A gente teria esse sentimento no coração e ele queria dizer: eu me identifico com vocês. Eu sei o que vocês sentem, eu sei o que vocês passam, mas fiquem tranquilos, o Pai está. O Pai está presente. E é o Pai que, por meio do seu Espírito, ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos. Sua ressurreição é poderosíssima. E nós podemos glorificar o nome dele. Porque o Pai está. E está quando a gente diz: me desamparaste. Eu acho Deus uma graça. Eu me alegro em Deus e me amarro em Deus por isso. Porque Deus, ele olha para cada um de nós e vê a gente: Deus, onde está? E ele diz, e ele diria: por que você está me procurando para um lado e para o outro, se eu estou com você? Ele é aquele que se esconde quando quer, do alcance dos meus olhos, às vezes do sentir do meu coração e da minha alma, mas ele está presente. Ele é o Deus que está agora em todos os lugares contemplando tudo, porque ele vê, ele trabalha, ele age. Qualquer ser maligno que opere em partes da Paraíba ou do Pernambuco, onde seja, se eles forem fazer alguma coisa no Japão, isso vai custar algum tempinho a eles. Vai custar algum tempo a eles. O adversário disse a Deus que veio, lá no livro de Jó, no capítulo 1, que ele estava passeando e rodeando a terra. Rodeando a terra. E aí você olha para a Bíblia e
percebe que esses seres malignos, se eles quiserem operar em qualquer lugar, eles vão ter que custar um tempinho ali para chegar, talvez segundos, mas vai ter que fazer uma viagem para chegar. Deus é o único. Está aqui, está lá. É por isso que enquanto você adora, a gente quase sempre diz, enquanto você adora aqui, ele está trabalhando lá, porque ele é o mesmo que está aqui, está lá. Ele é aquele que é onipresente. E por isso eu digo que ele pode livrar. Agora, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente, ele é aquele que pode te saciar. Em Isaías, ele diz, no capítulo 4, eu vou fazer, no capítulo 44 de Isaías, ele disse, eu vou fazer brotar no deserto águas. E ele fez uma promessa que chegaria o tempo em que ele saciaria a muitos. E eu não sei qual é a necessidade do seu coração, mas eu sei que ele pode hoje te saciar. Eu não sei qual é o grito da sua alma, mas eu sei que hoje ele pode te saciar. Eu não sei qual a sua necessidade e a sua petição, mas eu sei que ele pode te saciar. Ele pode te saciar. O que você hoje está clamando? Jesus disse em Lucas 11, verso 8 a 13, lá no verso 13 ele disse, se você pedir, o Pai pode te dar. Do seu espírito ele pode te dar, da sua graça ele pode te dar, do seu poder ele pode te dar, da sua provisão ele pode te dar, ele pode saciar você plenamente. Porque ele é este Deus que eu apresentei. Com todos esses atributos, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo conhece, o Deus que está presente e pode operar em todo e qualquer lugar em benefício daqueles que confiam nele. Você tem sede do Pai na sua vida? Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está lá, e o teu Pai te ouvirá. Você tem fome do Pai? O Pai vai se fazer presente, vai se revelar. Deixa-me encerrar aqui, porque eu lembro quando Isaías, triste, no capítulo de número 6 do seu livro, ele entrou no templo, querendo contemplar a glória de Deus, querendo viver algo, porque parece que ele entra ali para mais um momento, sem nenhuma expectativa, mas tem expectativas. Todo coração aflito tem expectativa de algo que venha para salvá-lo, de algo que o salve e de alguém que venha para salvá-lo. E Deus viu Isaías. Isaías diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado em um alto e sublime trono. E ele diz, seu séquito enchia a casa. E ele disse que viu seres viventes que o adoravam, dizendo que ele é santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. E esse Deus deu uma ordem para que se pegasse uma brasa viva e tocasse os lábios do profeta. Em outras palavras, eu estou dizendo que Isaías viu que ele estava lá.
e que Ele estava lá para fazer, que Ele estava lá para surpreender, que Ele estava lá para operar milagres, que Ele estava lá para se revelar com o seu poder e a sua autoridade, porque Ele chega mais perto quando você grita, clama, chora, põe para fora aquilo que de você, que te aflige, que em você está te maltratando. Ele ama se aproximar, Ele ama se revelar. Ele chegou mais perto de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus de modo que não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Ele andou com Abraão, ele andou com Isaac, ele esteve com Jacó. A Bíblia diz em Gênesis 39 que ele estava e esteve com José. Ele está perto, como Senhor, como amigo, como um capitão dos exércitos, como um pai, como aquele que é o que está conosco em todo o tempo da nossa vida. Ele está com a sua casa, com a sua família, Ele está com você. A Bíblia diz que Ele é o Deus onipresente. Ele está aí. E se Ele está aí, o trono dele uma hora aparece. Daqui a pouco o fogo dele, da sua graça e da sua glória te aquece. Daqui a pouco Ele te levanta dessa luta, desse tempo. Ele te coloca para viver um ano novo, cheio de esperança, de vida, de vigor, de alegria, sim, porque Ele já está com você trabalhando. E o nome dele já está sendo enaltecido e glorificado na sua vida. Por isso o convite dele para mim e para você é: descansa. Confia. Espera. Não corre demais. Não chuta tudo pro ar. Deixa Ele tocar seu coração e sua vida. Deixa Ele encher seu coração de graça. Deixa Ele derramar sobre você do poder dele. Respira. Quem está contigo é maior. Quem está na tua vida é maior. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, é o segundo dia da semana da colheita e nós já vamos, Pai, nesse momento, encerrando o nosso culto, te pedindo a Tua bênção em favor dos Teus filhos, das Tuas filhas, em favor de cada um, das pessoas que andam em sinceridade contigo. Pessoas que andam em verdade, com o coração cheio de desejo e de sede da Tua vontade. Abençoa, ó Deus, a cada um dos Teus filhos. Nós vamos orar, Senhor, de forma geral, te pedindo, concede a todos neste dia, Pai. Todos os que amam esse mistério, todos aqueles que oram conosco, todos aqueles que têm um coração aberto para esse ministério. Senhor, abençoa poderosamente a cada um. Fortalece sublimemente a cada um. Exalta gloriosamente a cada um, Senhor. Faça os céus abrirem. Faça a sua graça se manifestar. Enche-nos da Tua graça. Enche-nos do Teu poder. Enche-nos da alegria e da força do Teu Espírito Santo. Nos enche de vida. Nos enche de esperança. Nos enche com a Tua autoridade. Queremos viver mais do que Tu tens e
desfrutarmos mais do que tu tens reservado. Sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os teus planos, teus desígnios, teus propósitos jamais podem ser invalidados. Honra este homem, honra esta mulher, honra esta casa, honra esta família. Faça os teus milagres. Faz os teus milagres. Cada um sobre cada uma sobre todos os que clamam nesta manhã. Os que pedimos, sacia, Senhor. Porque este é o nosso clamor nessa semana da colheita. Sacia a fome, sacia a sede espiritual. Sacia. Enche de saúde, enche de vida, de vigor, de fôlego, Senhor, de alegria, de ânimo, de autoridade. Enche os teus filhos. Enche de poder. Enche com a tua graça. Enche da tua virtude a todos nós. Tenhamos, meu Deus, um mês de janeiro muito abençoado, muito feliz, muito próspero, muito marcado por tua fidelidade, por teu poder, por tua grandeza, por tua glória de Deus. Senhor, faz coisas grandes em favor dos que clamam, em favor dos que buscam, em favor dos que intercedem. Da raça, Cristo, da ideia da graça. Senhor, tua palavra foi ministrada, porque o teu filho Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. A trindade ou a triunidade do Senhor está presente aonde a sede, aonde a sede. E hoje falamos desse Pai do qual devemos ter sede. É um Pai que é grande, é um Pai onisciente, onipotente, onipresente. É um Pai que revela e se revelou. É um Pai que se mostra e se mostrou. É um Pai que anda e andou no meio do seu povo e com o seu povo, e está com cada um de nós nesse dia e a partir do momento que acordamos dizendo: Deus, toma a frente, tu já estavas agindo. Por isso, abraça cada coração, abraça cada vida, enche cada coração, enche cada vida, sopra sobre cada coração, sopra sobre cada vida, envolve cada coração, envolve cada vida, levanta cada coração, levanta cada vida, Deus. Uieriande omurde de kimanuva narahasemiba nagatori menovi miadadia semiba nagadas. Ei, Bia, suiobanada. Deus que pode, Deus que tem, Deus que é, Deus que faz. Maria disse em Lucas 1,37, quando estava assustada, quando ouviu sobre os teus planos, ela disse: isso não pode
pode acontecer? Como é que pode isso? Uma virgem engravidar. E foi dito em Lucas 1,37 para ela que para Deus nada é impossível. Tu dizes, ó Deus, em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Nós estamos buscando a tua face, a face do Deus Todo-Poderoso, o Deus grande que contudo a ninguém despreza, o Deus que chama as estrelas pelo seu nome. Enche-nos, Deus, enche-nos da tua glória, da tua presença, enche-nos de ti, enche-nos da tua sabedoria, dos teus dons, da tua capacitação, da tua habilidade. Enche-nos, porque tu és uma fonte inesgotável. Enche-nos da tua graça, Deus, para a glória do teu nome, no nome de Cristo Jesus, para o louvor de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Oh, que doce presença de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde e noite, debaixo da proteção de Jesus. Que o Senhor continue contigo e continue batendo na porta e buscando, porque o seu Deus é poderoso e Ele pode derramar e te saciar, te suprir. Ele pode fazer muito mais do que o que você pensa e do que o que você pede. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.